Bom dia, boa tarde, boa noite, seres lindos! Esperamos que vocês estejam bem. Mais um episódio do Eu Vou Gritar aqui. Lívia Muller do Ateliê Freia Joias e minha irmã Anique Buzê da Produtoras. Nós estamos aqui com o Dr. Arthur. Olá pessoal, tudo bom? Que é psicólogo e vai ajudar a gente nessas histórias. Inscreva-se no canal, toda sexta-feira tem episódio novo no Facebook, no Insta, nosso link está na nossa bio, no Instagram, no Freia Joias, do Anique Buzian. Siga-nos, compartilhe com seus amigos. Muita gente passa por isso, né? Muita gente. Sim. Que vocês nem imaginam. E hoje... Qual é o caso hoje, irmã? Então, hoje é o caso da... Como a gente já falou, os nomes são alterados, o segmento das empresas também, para não expor as pessoas. Mas, devido às pessoas estarem enviando pra gente, as histórias são reais, tá? Então, vamos lá. O nome dela a gente colocou como Elizabeth. Elizabeth, ela já foi para essa empresa casada, tá? Era bem jovem quando foi casada. E o sonho da Elizabeth e do marido dela, que eram namorados há muitos anos desde pequena, eram ter muitos filhos, né? Uma realidade meio do interior, mas ela veio trabalhar nessa corporativa. Ela foi trainee e depois logo passou para um cargo que era até além do que ela deveria ser sendo trainee. E ela tinha 3 chefes mulheres, observem por favor o que eu vou falar, tá? É triste. 3 chefes mulheres de diferentes cargos, mas ela deveria se referir, e um chefe masculino que nessa história ele não interferia muito nessa parte. Depois que ela passou de trainee para ser fixa da empresa, ela começou a lidar com essas mulheres. E um dia ela começou a expressar para elas a vontade que ela tinha de ter uma família grande, de ter mais de um filho, 2, 3, 4, quem sabe mais, né? E ela, a partir desse momento, entendeu? Ela começou a perceber que as pessoas, né, as que elas tinham mais contato, as mulheres, na verdade, elas sempre estavam falando, usando assim, olha, eu acho que, eu sei que é sua vontade, mas uma coisa não combina com a outra. Ou você segue uma carreira, ou você vai ter filhos e viver uma vida linda de princesa no castelo, entendeu? Não é assim. Preguiça, né? Exato. E aí, esse tema, que foi o tema que ela foi mais abordada todo o tempo, mas até então ela não tinha filho. Bom, decorreu-se que ela engravidou e aí realmente a vida dela virou um grande inferno, tá? Que é o que ela diz. Ela diz que ela trabalhou até o nenê, gente. Ela saiu do trabalho direto para ter um filho, né? Então, quer dizer, depois de toda essa pressão que ela sofreu, né, ela conta que o sonho dela ficou um pouco congelado, mas o medo era tão grande de perder o emprego, o que aconteceu? Ela ficou trabalhando, não pediu nem a licença. A licença foi eu não me lembro, ela não me contou isso, mas devia ser quando ela foi para ter o nenê que aconteceu isso. Logo depois, ela pegou apenas 3 meses de licença maternidade, se organizou toda, olha que rápida, e deixou a criança numa creche, tá? Com 3 meses, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá, é a opção dela. Sim. E ela foi, e assim, amamentando, né? E a criança era jovinha e tal. Aí ela foi almoçar com elas e aí ela teve mais um balde de água gelada. Porque ela continuou falando, agora vamos criar essa para depois ver quando que vai, qual diferença de idade tem que ter uma criança da outra. Elas falaram assim, você ainda quer ter outro? Você nem terminou essa. E assim, aí ela realmente sentiu que aquele tema era um tema que estava sendo usado contra ela. Ela, lógico que ela tinha alguns horários, quando você amamenta, você tem algumas flexibilidades no horário e tal. Então, assim, elas usavam disso sempre. Não põe fulana, porque não põe Elizabeth, porque Elizabeth tá amamentando. E não era assim, não põe Elizabeth tá amamentando tardinha, não, ela tem o direito. Não, ela só pensa na família dela, ela não tá concentrada no trabalho. A mente da Elizabeth não é focada aqui, então vamos deixar ela para fazer uma outra coisa, mas não isso. Então ela começou a escutar
O que foi deixando ela bastante apreensiva. Ela estava aí na licença, né? Não poderia ser mandada embora. O que ocorreu com ela é que durante esse período de amamentação, antes mesmo de terminar o período que seria básico dela poder ficar com a criança que ela não estava ficando, ela engravidou de novo. Por quê? Porque nesse período de amamentação às vezes acontece isso. Enfim, ela tinha uma criança de uns 5 meses e ela já estava grávida da segunda. Mas também ela queria, né? Ela queria, digamos, ter uma família grande. Então, por ela nem seria um problema, né? Porque é uma coisa que ela... Por ela não seria um problema. Filhos, se né? ela quer uma família grande, ué. Eu acho que... Ok. Só que o que aconteceu? Logo que elas souberam, quando ela foi falar que estava grávida de novo, as primeiras pessoas, tá? Que recriminaram ela, que falaram que iam ter que reportar ela, que iam ter que falar o que estava acontecendo, foram essas mulheres. Foram as chefes dela, tá? E que ela não ia conseguir. Como que você vai fazer? Agora que você não vai conseguir mesmo. E ela começou a entrar num processo interno, aonde ela chega e fala que ela começou a ficar com raiva da criança dela. Gente, que desespero isso. Porque ela falou, isso aqui, o momento que ela tá vivendo é o momento que ela precisava de dinheiro, ainda mais ainda, o marido dela tava trabalhando, mas 2 crianças logo na sequência. Então, assim, ela se falou assim, o que eu fiz com a minha vida, né? Tipo, por que eu fiz isso? Olha, ainda mais agora, eu vou perder esse emprego, eu não vou poder dar qualidade de vida para os meus filhos. E ela começou a se sentir muito mal, emocionalmente, triste e até descontar, assim, o outro ainda não tinha nascido, né, gente? Mas, enfim, no final das contas, ela não conseguiu voltar com tanta velocidade como ela voltou no primeiro. Claro, foi uma coisa bem mais... Nem se recuperou o corpo, né? E aí ela fez a licença maternidade. Quando ela voltou, ela foi muito deixada de lado. Ela foi... mas você sempre assim, tiravam as tarefas dela em virtude disso. Até deixá-la com uma funcionalidade na empresa que já não era a mais importante. Sendo uma pessoa que saiu de trainee para um cargo legal desse e decaiu, e aí ela se sentiu super mal, ela resolveu pedir as contas, fez um acordo, né? Porque o outro nenê tinha acabado de nascer, não estava mais sendo suportável trabalhar lá e estava refletindo até no relacionamento com a família. Ela não tolerava mais olhar para a criança que era pequenininha e ela olhava para aquela barriga e se sentia tipo... Eu sou a causadora de todo esse estresse da minha vida. Eu mereço sofrer, tá? Então, já que eu mereço sofrer, eu vou sair desse emprego, eu tô prejudicando todo mundo, tô prejudicando as minhas chefes, minha empresa, tudo. Ela achou que a culpa de tudo era dela. Ela tá prejudicando a empresa, as chefes, as crianças, a vida que ela escolheu, a família na hora errada. E ela fez um acordo e saiu. Ela contou que ela... só foi procurar um pouco de uma terapia bem mais tarde, tá? Muito mais tarde, por insistência da mãe dela, porque ela não desabafava muito, porque imagina desabafar que você tá com ódio dos seus próprios filhos, né? Então aquilo tava magoando muito. E aí eu queria que você desse uma opinião para essa menina, o que ela poderia ter feito, respondido, se, né, o que você vê nessa situação, como a gente identifica esse tipo de assediador? É um assédio, tá, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde. É um prazer novamente estar aqui presente com vocês, né, é de grande valia tanto para mim, eu agradeço bastante vocês. Nesse caso da história da Elizabeth, dá para ver nitidamente, claramente, que ela está passando sim por um assédio. É um assédio moral, pelo que demonstra, né? Porque ela tem 3 chefes, mais um outro chefe que provavelmente ou é chefe das 3 chefes, ou é chefe igual das 3 que são da pares delas, né? Mas não manda na Elizabeth, que eu acho que fica bem claro nessa história. Quem manda na Elizabeth são as 3 mulheres, né? E ela passa sim por um assédio moral, que demonstra, e é um assédio moral na lateralidade, né, na verticalidade descendente, então vem de cima para baixo. Então, independente disso que demonstra, né, o do porquê que desencadeia
que eu vou explicar o que desencadeou na Elizabeth. Mas nesse caso demonstra que a Elizabeth sofre esse assédio, né, por parte das 3 chefes, e isso tem que ficar claro porque assim, elas são as 3 chefes, mas independente se elas são mulheres ou homens, aí demonstra que é o cargo delas. Então, se fossem homens, a Elizabeth sofreria também, se fosse mulher, ela sofreria o que já sofreu também, pelo fato da história em si. Então, assim, essas 3 mulheres, poderiam ser 3 homens, iriam fazer a mesma coisa com a Elizabeth, se fosse também na permeabilidade delas. Claro. Então, demonstra que esse assédio moral não é só pelo fato de ser mulher, é de ser o chefe. Então, esses 3 se sentiu ameaçado pelo fato da Elizabeth entrar na empresa como trainee e crescer rapidamente para um cargo muito maior. Então essas 3, provavelmente para estar nesse cargo da qual elas estavam, demorou muito tempo para elas conseguirem. E a ascendência que a Elizabeth está tendo dentro da empresa chama muito a atenção dessas 3 que se sentem ameaçadas por ela. Então é onde elas começam a tratar mal a Elizabeth. Então elas falam, mas para trabalhar aqui na empresa você não pode ter filhos. Como assim você quer ter 4 filhos? Isso não é normal. O que é o normal para a pessoa? É o que ela deseja. Então, se o sonho dela e do marido é ter 3, 4, 5 filhos, o problema é da Elizabeth. É ela que quer esse sonho, não é as 3, né? Então, se essas 3 acham que o normal é uma filha, um filho só, aí é a vontade delas, né? Só que elas estão colocando a vontade delas em cima, sobressaindo da vontade da Elizabeth. Sim. E elas começam a ameaçar a Elizabeth também, né? Demonstrando que você não é boa o suficiente, Sim, né? Você sim, não está fazendo aquilo que você contou, né? Que você não é boa o suficiente, porque como assim você vai ser designada a fazer um trabalho que não te compete? Então você começa a perceber que quando a Elizabeth tem o filho, ela já começa a ficar desesperada para voltar ao trabalho logo. Olha a atitude, né? Porque então ela começa a desenvolver uma ansiedade neste ponto, né? Dentro da empresa e já afastada. Porque ela não sai na licença maternidade antes. Ela tem, saiu hoje, saiu daqui para ir pro hospital, pra maternidade para ter ela falou filho. que foi logo assim na sequência. Ela trabalhou até o último minuto e depois ela já foi ter filho. E aí não teve nem o espaço, né, de tempo da Elizabeth ter a licença maternidade. Porque ela volta 3 meses depois. E quando ela volta achando que vai ser super bem recebida e as pessoas não a recebem bem. Não. As 3 continuam ainda fazendo o quê? Assediando ela moralmente. Porque Exato. tá falando, você voltou, mas agora você tem responsabilidade aqui na empresa, com esse cargo, com esse trabalho, com isso, enfim. Não é porque tudo você tem que a coisa da amamentação, Exato. que você vai ter que não. Porque você isso. é a preferida, Verdade. porque você tem que amamentar. Você é igual a todas, né? Então você não tem que amamentar o seu filho na hora do trabalho, né? Porque tem alguns trabalhos que permite que a criança venha até a mãe para poder fazer o aleitamento materno. E isso não tem, né, nessa empresa. E demonstra claramente que elas se sentem incomodadas porque a Elizabeth voltou antes do tempo. Né? Então ela não volta, ela não cumpre o prazo da empresa, né? Não ficou afastada 6 meses, 4, 6 meses, né? Que é 6 meses de licença maternidade. Depois não, que voltou teve, 3. Mas ela ficou desesperada. E falou, vou perder as coisas, vou perder Exato. o controle. Então ela correu, no primeiro ela conseguiu. Agora, como encavalou o segundo, aí ela se atrapalhou por inteira. Já tem um mais, né, difícil isso. Só que daí o que ocorre? Quando ela volta, né, para a empresa, ela, um determinado tempo, como você contou, ela engravida novamente na sequência. Só que quando ela engravida, para ela é uma felicidade. Né? Por quê? Porque entre aspas, assim, Era, né? Era uma felicidade porque queria ter uma vida, uma família grande. Só que para ela se torna um problema porque vou ser mandada embora, não vou me dar o meu trabalho, não vou me levar a sério, vão começar a me menosprezar, me diminuir, né? Então me humilhar dentro do trabalho, do que ela estava passando. Então demonstra que ela começa a entrar numa ansiedade muito grande, né? A Elizabeth, pelo fato dela estar grávida. Então o que seria legal para ela, para a família dela, se torna... porque ela queria muito filho. Então aquilo se torna um pesadelo para ela, né? Se torna um problema, porque a empresa não aceita isso. E aí, como falar? Ela achava que ia ser bem acolhida
da empresa, né, Verdade. por contar, olha, vou ter um novo filho. Não, pelo contrário, as 3 caíram matando em cima dela ainda. Mas ela fala que pra ela contar que ela já sabia o que ia acontecer. Porque foi minado, né, nela. Não, no primeiro já foi né, falar dessa forma. Imagina ela contar que com um bebê de 5 meses ela tá grávida de novo. E fora o que gerou, você viu, o pensamento dela mudou. Né? Sim. Ela começou a chegar ao ponto, ela falou, cheguei ao ponto de odiar, minha criança. Aqui na tia já tinha nascido, e odiar minha própria barriga. Não, o e que assim, eu tô fazendo? gente, acontece muitas vezes, né, pós-parto, né? Sim, a depressão pós-parto. Também. Não é disso, né, que se fala, isso é uma coisa que acontece. Agora, ela foi levada, né, acho que ela não falou de depressão pós-parto, Não, certo? ela não falou. Que não disso. foi o caso, foi uma interferência muito cruel, externa, Sim. no quadro dela, que é extremamente sensível, né, gente? Que é o lado profissional justamente, dela, você tá exato. grávida, você quer ficar bem, tranquila, e você é infernizada. Assim, é grave, é criminoso, né? Sim, muito. Até pelo fato das 3 mulheres, né, que se permite se dizer que essas 3 mulheres, elas não tinham empatia com a Elizabeth. É. Né? Então elas não Bem pelo sentiam contrário, empatia. né? Elas se sentiam ameaçadas, elas se sentiam como umas rivais. Então a Elizabeth seria uma rival das 3, né? Então dessas 3 chefes. Por quê? Porque não sabemos como é a vida dessas 3 mulheres, mas provavelmente elas deveriam ter um filho ou nenhum. Não, né? Não dá pra se isso saber. eu sei que foi falado. Nenhuma tinha filhos Então, e nenhuma era mais velha. Então assim, nós não tínhamos essas pessoas que estavam fazendo isso com a Elizabeth é nova, jovenzinha, eu acho que tem uns 25, 20 e poucos anos, tá? Uhum. Porque ela tem essa cabeça meio do interior. Isso ela citou. Eram mulheres que poderiam engravidar. Então, estavam em idades que poderiam engravidar. Mas não Eram queriam. jovens. Entendeu? Não era nenhuma mulher, eu não tive filho, tenho 40 e... Sei lá, hoje em dia isso é muito relevante, mas vamos supor, uma mulher que já falou, eu não quero ter. Sei lá, realmente. Não eram mulheres que já não teriam jovens. condições. Eram pessoas jovens. Igual a Elizabeth. Igual a Elizabeth, mais ou menos na mesma idade, pouquíssimo coisa. Mas elas não tinham esse pensamento de família, elas tinham um pensamento corporativo. E imposição, né? O problema é a imposição. Mas e como que ela poderia, bom, primeiro identificar, mas como que ela poderia fazer? Como que ela poderia reagir emocionalmente ou se colocar nessa situação? Uma possibilidade. Ela poderia chamar um advogado? Porque Nesse o caso fato, é grave, né? ela poderia fazer 2 formas, né? Primeiro, ela tentar se impor perante essas pessoas que estão humilhando ela, né? Estão denegrindo ela e fazendo barbáries com ela no trabalho. E o segundo, ela poderia sim entrar também, né? Aí não é meu assunto, é assunto da advocacia, né? Mas ela poderia sim entrar com um advogado, até mesmo porque ela está sofrendo esse assédio moral, e esse assédio moral começa a desenvolver nela essa crise ansiosa, que ela começou a ter crise de ansiedade também. E isso, se não fosse tratado a tempo, poderia se ficar pior ainda também. Mas o fato doutor, do fato dela estar com ódio das crianças. Então, o ódio da criança motiva o quê? Né? Que ela se sente incapaz, né, do fato de essa criança está atrapalhando a minha vida. Isso inconscientemente pode ser também. Né? Então, a mãe, Elizabeth, começa a falar, se eu não tivesse engravidado, eu não estaria passando por isso. Se eu não tivesse engravidado, essas meninas poderiam ser as minhas amigas também, poderiam crescer comigo. Se eu tivesse mais cuidado. Se eu tivesse, exato. Né? Eu não ia, né? Só que daí ela começa a não desejar mais a criança, né? Então assim, além da criança que nasceu que tem 5 meses, ela também não começa a não desejar a criança da qual ela não quer, porque ela tá grávida. Então ela começa a não querer aquela criança, porque aquela criança que era para ser um motivo de alegria, de desejo, né, de complacência, de plenitude de uma mulher, começa a se tornar um problema. Né? Então ela se sente um problema com aquela criança porque estou grávida. Não era para eu ficar grávida, porque a empresa vai mandar embora. Então vem toda aquela situação que ela acha que pode ser mandada embora. Né? E de culpa, né? E de culpa, porque eu fiz isso, não deveria ter feito. As vítimas de abuso costumam, é recorrente, né? Sempre cair nesse lugar de culpa. Eles se sentem culpados, então eles sempre se acham culpados, a pessoa que é assediada.
Então ele sempre acha que eu não deveria ter feito tal coisa, por isso que eu fiz, a pessoa me assediou moralmente ou sexualmente, enfim. E não, a culpa é do assediador. É dessas 3. E isso é independente se são 3 mulheres ou 3 homens. Né? É o cargo em si. Né? Não a figura da pessoa, se é mulher ou homem, mas é o cargo em si de dominância, né? No caso de chefia, para com a Elizabeth. O que me assustou bastante nessa história é que isso era o sonho dela. Ela não tinha um sonho, ela queria ter um emprego e tudo mais, legalzinho, pelo que eu entendi. Mas fora isso, o sonho de vida dela era ter uma família grande. E no final, né, quando ela começa a me contar que o sonho, a primeira coisa que ela fala é isso, meu sonho era ter uma família grande, né? E depois ela dizer que ela estava odiando as crianças, que ela estava se recriminando pelo aquilo que era o objetivo e o sonho da vida dela. Quando a gente fala que os assediadores, eles acabam com a vida da pessoa, até o sonho dessa menina quase foi por água abaixo. Eles roubam os sonhos, né? Porque assim, você não é permitido sonhar, né? O seu sonho só é permitido se a gente permitir você sonhar dentro da empresa. Então assim, você pode ter filhos? Sim, a maioria que tem um filho. Você não pode ter 2, 3 nesta empresa, que fique claro isso. Porque é da onde gente. Ela sofria, né? Então, como é o meu sonho? Meu sonho é ser mãe de 3 filhos. Mas dentro dessa empresa eu não posso ter. Né? Então ela começa a se sentir mal e começa a se sentir culpada também. Por que eu tenho esse sonho? Se todo mundo só tem um filho, eu também quero ter agora só um filho. Se veio 2, nossa, então é um problema. Eu perguntei, quando ela me mandou essa história, se na entrevista, né, porque como eu tenho empresa, sou empresária também, chegaram a perguntar para ela, porque às vezes se faz essa pergunta, você gostaria de ter filhos, você é casada? Você, né, você tem qual religião, sei lá, essas perguntas que se faz. E ela falou que foi perguntado se ela pretendia, como ela era casada, se ela pretendia ter filhos. Ela falou assim, mas ela não deu ênfase na entrevista. E pelo currículo dela, entendeu? Não, a entrevista era para passar de trainee para coisa, tá, gente? Ela já estava de trainee. Ela era muito bom, como você falou. Então, assim, eles estavam preocupados ela era produtiva, entendeu? E como esse é o grande problema. E eu quis colocar essa situação, contar essa história, porque normalmente a gente passa isso com homens, né? Que na chefia, que não entendem que uma mulher grávida e tal. E eu achei extremamente importante essa história, porque a gente não tá falando de uma chefe, a gente tá falando de 3 mulheres jovens que têm a mesma condição de poder engravidar, de querer ter uma família, agindo dessa forma. Né? Eu estou falando isso porque, para mim, é inadmissível, mesmo que você não tenha filhos, não ser... Não tem empatia pelo outro. Exato. Né? Então, assim, aí foi feito um acordo de dinheiro, porque imagina, eu acredito que ela saiu até... fez esse acordo até antes do neném nascer, porque era insuportável. Então, porque o trabalho em si na empresa acaba se tornando insuportável, né? Então você vai almoçar, você não consegue almoçar direito, porque as pessoas começam a falar de você, começam a te apontar dentro da empresa, né? Começam a te humilhar, começam a falar, essa mulher só fica grávida, essa mulher é parideira. Tem todos esses trabalhos, esses trâmites que falam também. E isso é um pouco mais grave, né? E demonstra-se pior, porque as chefes dela eram mulheres, né? Mas os cargos também. Homem pode não entender, porque o homem não pare, lógico, mas assim, o que demonstra é a empatia que elas não tiveram com a Elizabeth. Elas não se colocaram no lugar da Elizabeth. Isso é muito triste. Então isso faz com que a Elizabeth comece a sofrer muito. E ela começa a desenvolver, né, um quadro de ansiedade muito grande também. Porque, além de tudo, ela começa a não desejar mais o que ela queria de mais precioso na vida, que era os filhos. Exatamente, gente. Chegamos nesse ponto. Bom, eu agradeço muito, doutor Arthur, minha irmã. Estamos aqui, gente. Sigam o nosso canal, se inscrevam, passe para os amigos. Você vê que essa história, quantas outras estão chegando,
que até parece de filme, mas não é. Isso acontece com pessoas normais, reais, a todo momento. E a gente quer dizer o quanto é importante vocês se defenderem dos assédios, não é, minha irmã? Exatamente, identificar, aprender a identificar, aprender a entender o que te machuca, de novo, se observar e não permitir que isso continue na sua vida, nem de alguém que você tenha contato, que esteja passando por isso é tão importante. Às vezes a gente se reconhece numa história, né? Por isso que as histórias, né, durante o tempo, né, a gente tem histórias, a gente é educado com até as histórias contos de fada, né? Que a gente aprende muita coisa com elas. É um aprendizado humano, gente. É por isso que a gente tá aqui, pra gente aprender a olhar, se olhar e melhorar as coisas, né? Pra todo mundo viver bem. Obrigada, doutora Arthur. Até a próxima, doutora, pessoal. gente. No nosso manifesto hashtag Eu Vou Gritar. Inscreva-se no canal toda sexta-feira, no Facebook, no Instagram e no nosso canal. Ajude alguém a não passar por isso. Isso, beijo, tchau. Tchau.